Sabe quem você tá parecendo? O policial do BOPE, no Tropa de Elite. Porque ele tem uma ideologia positiva. Ele é o cara que quer salvar a população, quer proteger tal, o Matias lá do... Aí quando ele vai pra polícia militar, ele com aquela cabeça toda de herói, ele descobre a polícia militar, ele se decepciona com a polícia militar. Então você tá me falando assim, que a entrada sua na igreja é quase como uma pessoa, quero fazer o bem, quero ser legal, e de repente você começou a questionar coisas ali dentro. Então minha pergunta, ela vai para outro lugar. A gente vai falar o negócio do quê? Do que eu falei, da castidade, do celibato, a gente vai falar já. Tá. Mas a minha pergunta é, você acha que as pessoas deixaram de questionar a partir do momento que elas entram na igreja? Você sentia isso ao seu redor? Eu acho que as pessoas nunca questionaram. Acho que a igreja do Brasil, as pessoas do Brasil, elas não têm nem conhecimento do que é a igreja. Eu estou falando, por exemplo, de dogmas e doutrina. Se você pega uma pessoa simples que vai, por exemplo, no Padre Marcelo, essa pessoa, ela trabalha o dia inteiro, e chega de noite, ela vai lá o quê? Cantar, erguei as mãos, ai glória a Deus. Ela não sabe que a igreja tem hierarquia, ela não sabe que a igreja é uma instituição de poder, governada por poderes, ela não sabe nada disso. Ela vive uma espiritualidade até pura, sabe? Essas pessoas que vão, por exemplo, na Aparecida do Norte, que carregam uma cruz. Isso é uma fé pura. Só que a igreja não é isso que eu quero falar para as pessoas. A igreja, ela é um instrumento de poder no mundo, que já dominou o mundo, já tentou dominar o mundo, mas foi perdendo seu poder. A igreja, por exemplo, na Idade Média, não deixava as pessoas estudar. Ela não deixava as pessoas estudar, né? Os livros. Controla. Sim, ela é controladora. Então, assim, quando eu entrei dentro do sistema, eu não enxergava antes de eu entrar tudo isso, eu achava que era perfeito. Jesus Cristo existia, porque é para salvar Deus, todo mundo que seguia Jesus era para fazer o bem. Eu sou do bem, o resto é do mal. Eu não tinha essa ideologia de que o resto era do mal, apesar que, na minha formação, antes de entrar no convento, eu fiz parte de um grupo chamado Renovação Carismática Católica. E eles diziam, sim, que todas as religiões fora do cristianismo eram do mal. O espiritismo, religiões afros, tudo, e falavam também da nova era. Tinha até uma música que falava assim, denuncia. Eles falavam que eles estavam denunciando as falsas doutrinas. Então, assim, você acreditava nisso porque você não tinha outra informação. Você tem 14 anos, 15 anos. Você não tinha acesso. Por exemplo, eu gostava muito de Sandy Júnior. Desde criança, eu sempre fui fã de Sandy Júnior. Quando eu entrei nessa renovação carismática católica, eles falavam que eu era idólatra, sabe? Colocaram na minha mente que eu idolatrava Sandy Júnior. E eu parei de ouvir música de Sandy Júnior, sabe? Porque eu comecei a pensar, nossa, então tudo que é do mundo, tinha aquela coisa, falava assim, isso é do mundo, isso é de Deus. E você vai acreditando nisso, sabe? Você tá naquele círculo ali. Só que quando eu entrei no convento, aí eu fui aprendendo, eu fui vendo as coisas, falei, mas peraí, tinha uma foto lá delas ajudando as crianças na favela, mas eu não posso dar o biscoitinho pra criança de rua. Aí eu vi, assim, dentro da instituição, a forma como a madre, por exemplo, a nossa madre, ela era fundadora. Se essa cadeira, esse banco era dela, você não podia sentar, ninguém podia sentar na poltrona dela. Isso. Na mesa, a gente tinha que servir ela francesa. Quando ela queria que o silêncio, ela batia assim, todo mundo tinha que fazer silêncio. A comida dela era diferente, totalmente filha diferente. Da puta, né? A gente não podia lavar a roupa, por exemplo, colocar a roupa dela no tanque de lavar roupa. Tinha um balde especificamente, não podia tocar a roupa chata. Dela. Sim. Bruna. Eu tenho certeza que ela ficava no Léo Dias escrevendo mal das pessoas. É o tipo Maurício, isso aí é a audiência da Sônia Abrão lá. Sônia Abrão. Essa turma aí. Eu só queria saber se ela era a única com essa desconfiança, com essa visão, ou se ela tinha pessoas lá dentro. Não, lá dentro tinha várias irmãs, assim, que questionavam, só que a gente era muito oprimida. Qualquer questionamento que a gente fizesse, a gente era corrigida, a gente era, como é que eu posso dizer? Não é corrigida, a gente sofria retaliações. Então, a gente era tipo o bode expiatório. Por exemplo, ela fazia uma reunião que chamava correção fraterna, colocava todo mundo em círculo e a gente tinha que se acusar dos nossos erros, e aí ela ficava nos apontando. Também tinha questões de penitências. Pô, então, Big Brother o negócio, Perfeito, o Big Brother é a definição perfeita do que é uma vida Tinha conventual. o Sincerão. Tudo. Mentira, mano. Boninho foi na igreja. Eu assisto o Big Brother e fico assim, aquela freira é aquela fulana, aquela freira é a ciclana. Verdade. Que ele faz... Então, entendi, então não é vida real, igual é o Big Brother. Não, o que é apresentado para as pessoas aqui fora é uma coisa. É sempre aquela imagem de pureza, de santidade, de calma, de doçura. Que eu imagino. Mas não Quando você falou do biscoito, eu falei, biscoito. Mas tu pulou um negócio aí, o que era as penitências? As penitências? Por exemplo, acordar mais cedo. A gente já acordava 5h30 todos os dias e a gente dormia
tarde da noite e ainda acordávamos durante a noite 1 hora para fazer adoração. Tinha um padre lá, por exemplo, que a gente dormia na adoração durante a madrugada, porque a gente dormia muito pouco. Ele dava alfinetes, sabe aqueles alfinetes de bebê grande? Pra gente se furar, pra gente não dormir na oração. A gente tinha que acordar mais cedo. Uma vez teve uma irmã que a gente ia acordar às 6h30. Aí uma irmã, que era da baixa hierarquia, que nem eu, escreveu assim pra irmã que tinha deixado o bilhete. Mudou o horário, que era pra ela acordar às 6 horas, porque como a gente ia acordar às 6h30, ela tinha colocado 5 horas. Fez uma caridade. Como ela estava abaixo da hierarquia, a irmã brigou com ela e deu uma penitência para ela que todos os dias ela ia ter que acordar meia hora mais cedo, porque ela foi fazer uma caridade de mudar o horário, porque ela estava passando acima da hierarquia. Então eram coisas que eram absurdas. Se você quebrasse um copo lá, você tinha que conseguir uma doação, você tinha que repor. Se você quebrasse essa xícara e ninguém se acusasse, todo mundo da comunidade levava algum tipo de penitência, até a pessoa se acusar. Então era assim, nada era teu. Nada era teu, você não tinha... O lugar que eu mais me sentia bem dentro do convento era no banheiro, porque ali ninguém queria estar comigo. Sim. Então ali eu ficava assim, aqui é o lugar onde eu tô só eu. Até hoje eu amo, eu falo assim que eu tenho uma coisa que ficou do convento, eu amo ficar no banheiro, fico horas assim fazendo minhas coisas, porque é um lugar onde eu me sinto livre, porque dentro do convento era o único ambiente. E a gente ainda na congregação que eu estava, a gente andava de 2 em 2, então você nunca estava sozinho. Por exemplo, eu trabalhava num lugar e eu morava numa casa aqui na esquina e tinha outra casa na esquina. Aí todos os dias eu tinha que pegar uma postulante na casa que eu morava, descer até outra casa, pegar a irmã que ia trabalhar comigo, depois levar que foi me levar e ir trabalhar. Na hora de voltar, passava na minha casa, pegava essa outra menina, levava essa irmã, porque a gente não podia nem sequer caminhar sozinho, de tamanho era o controle. Um livro, uma vez a gente falou, esse livro aqui chamava Teologia da Vida Consagrada, tá falando aqui sobre a vida fraterna, que nós podemos ser amigos, porque a palavra amiga era proibida dentro do convento. Por quê? Não podia ser amigo, você não podia ter, qualquer pessoa que você tivesse uma amizade, que você tivesse uma afinidade, diziam que eram amizades particulares. Então você não podia ter isso. E se você tivesse algum problema, você tinha que falar com o seu superior ou com o seu diretor espiritual. É só para ter controle individual. Isso. E aí uma vez a gente falou, mas esse livro aqui, Teologia da Vida Consagrada, está falando que a gente pode ser amigo. Ela proibia o livro. Tudo que você demonstrava, proibia. Papel higiênico era controlado. Ensinava até o tamanho da folha que a gente usava para fazer xixi. Só para fazer a outra necessidade que não falava o tanto. Então, cada um tinha que ter o seu papel higiênico, tinha que anotar lá no caderno que pegou o papel higiênico. Tudo era muito controlado. Banho só de balde, de chuveiro só nas solenidades. E aí, para você não mentir que está tomando banho de balde, colocava uma fita crepe lá em cima da onde você muda a chave do chuveiro para você não pegar água quente. Então, assim, eram coisas absurdas que aconteciam ali dentro. Só que a gente achava que aquilo era santidade. Isso aqui você está passando porque é para o seu caminho de santidade, para você ser humilde. Mas qual que é o objetivo disso? Não tinha objetivo. Não tem objetivo por trás? O objetivo tipo assim, dela era nos controlar. Sim, mas tem alguém que deve estar assistindo agora, Dona Madre Fátima da Silva, está escrevendo aqui agora, não, o objetivo, na verdade, meu amor, é a disciplina, porque você aprende através do menos, que o menos, na verdade, significa mais. Sabe essas coisas assim? Sim, sim. Porque ninguém vai chegar para você e falar assim, vai lá porque vai ser punitivo e vai ser delícia. Não, tem alguma coisa. Não, existe uma construção de uma ideia. Você foi chamado à santidade. Jesus então, te chamou. Pronto, então você quer ser perfeito, o caminho da perfeição é esse. Entendeu? Tá. Só que esse caminho de perfeição, hoje, com todo o entendimento que a gente tem da evolução humana, porque isso é uma mentalidade do século XV, né? Todo esse sistema. E não modernizou nada. E não, muito pouco. Muito pouco, né? Principalmente na vida religiosa feminina. Os padres, eles têm outro tipo de liberdade, porque a igreja ela é totalmente patriarcal. Os padres ganham salários, as freiras não. Freira não ganha salário. Não ganha salário. É só pegar... Peraí que agora o negócio não aqui ganha salário, não. A gente trabalhava em paróquias, trabalhava fazendo várias coisas em paróquias, a gente não ganhava salário da paróquia. E o salário do padre é o quê? Assim? O padre ganha o salário da diocese, porque todo mundo dá o dízimo, e aí ele envia uma parte para a diocese, e a diocese paga o salário dele, então ele tem salário. E aí eu vou voltar numa coisinha antes do Marcão falar, que é bom que o Marcão vai falar. Mas assim, você... Agora tá com uma pressão, tem que falar algo bom. Você... Deixa eu esqueci. Você... Ele falou um negócio assim, que você tava com outras amigas ali meio que questionando. Porque imagino que todo mundo foi lá... É igual a faculdade. Nossa, vai ser incrível. Você chega, puta, chata essa aula. Sim. Você começa a olhar e fala, não sei se é tão legal quanto eu imaginava. Uhum. Quando que você teve o seu primeiro momento, assim, que você olhou e falou, cara, não tem nada a ver com o que meu pai falou? Eu acho que desde que eu entrei.
Desde que eu entrei, sim, porque pelo primeiro momento não podia dar o biscoitinho, depois você não podia conversar, era um controle absoluto, só que eu não tinha consciência desse controle, eu era muito jovem, mas eu sempre me incomodava com tudo, então eu tentava fazer diferente, e esse meu fazer diferente me colocava como uma pessoa rebelde, colocava as outras como uma pessoa rebelde, só que eu tinha muitas habilidades, eu tenho muita facilidade com várias coisas artísticas, então eu desenvolvia vários projetos e trazia muito dinheiro para o convento. Então assim, eu me via lá depois que eu fiz os votos, eu comecei a entender que eu era uma máquina de fazer dinheiro para o convento, mas que o meu eu, que é a minha pessoa, não significava nada. E quando a gente começou a questionar, porque a gente era amiga, eles falavam, você não pode ser amiga, mas a gente continuava sendo, a gente foi tido como rebelde, chamado de ter uma quadrilha lá dentro por ser amiga. Sabe? Então a gente tentava se ajudar, porque tinha as irmãs que eram extremamente autoritárias, e essas que a gente questionava, por que vocês são tão autoritárias? Só que as autoritárias, elas eram amigas entre elas. E elas podiam ser amigas. E por que as outras que estavam abaixo da hierarquia não podiam? Que elas eram tipo umas diretoras. Sim, elas podiam ficar fora da capela o horário que elas quisessem, elas podiam comer o horário que elas quisessem, elas podiam tudo. Nós não podíamos nada, nós tínhamos que simplesmente obedecer a cada regrinha que era imposta, a gente não podia questionar nada.